Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula nós vamos falar sobre radioatividade. Bom, a radioatividade é um fenômeno nuclear. Uma reação nuclear é um processo em que o núcleo de um átomo sofre alteração. Mas por que falar sobre isso? É importante salientar que quando a gente fala em reação química, normalmente, seja ela orgânica ou inorgânica, nós estamos falando em reações que vão acontecer simplesmente a nível eletrônico. Se nós formos lembrar, um átomo, ele é formado por elétrons, que ficam na eletrosfera, e prótons e nêutrons, que ficam no núcleo. Quando nós falamos em reação comum, reação química, não sendo ela reação nuclear, nós estamos falando em reações que envolvem elétrons, sejam eles cedidos por um certo tempo ou sejam eles compartilhados. Porém, quando a gente fala em uma reação nuclear, nós estamos falando em reações que levam em consideração e que sofrem modificação no núcleo, ou seja, a mudança no número de prótons e de nêutrons. Na radiação alfa, a gente pode dizer que quando um radionúcleo, ou seja, o que é isso? Quando um elemento que é suscetível a sofrer transformações nucleares emite uma partícula alfa, o seu número de massa vai diminuir em 4 unidades e o seu número atômico vai diminuir em 2 unidades. Então, a partícula alfa, ela é basicamente composta por um número de massa igual a 4 e um número atômico, podemos dizer assim, mas um número de prótons igual a 2. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui um elemento X com número de massa A e número atômico Z. E se ele emitir, ou seja, ele está perdendo, então aqui o alfa vai vir após a seta. Se ele perder uma partícula alfa, se ele emitir essa partícula alfa, a gente pode ver que a sua massa decai em 4 unidades e o seu número atômico vai decair em 2 unidades. Ou seja, se o número atômico mudou, o elemento também mudou. Então, eu deixei de ter o elemento X e passei a ter o elemento Y. Aqui nós temos o urânio, 238 de massa e 92 de número atômico. Ele está emitindo uma partícula alfa. Quando ele emite uma partícula alfa, ele deixa de ser este elemento e passa a ser o elemento com número atômico 90, porque ele perdeu 2 números atômicos, 2 unidades, e massa 294, perdeu 4 unidades de massa atômica. A mesma coisa acontece aqui, ó, o elemento 88, com o número de massa 226. Emitindo uma partícula alfa, nós passamos a ter o elemento de número atômico 86 e número de massa 222. Agora, na emissão de uma partícula beta, um nêutron, ele vai se decompor em um próton, um elétron e um antineutrino. Mas a gente não vai se preocupar com o antineutrino agora, tá? Então, basicamente, ele vai se decompor, um nêutron vai se decompor nesses 3, e somente quem vai sair do elemento, quem vai realmente deixar o elemento, vão ser o elétron e o antineutrino. Logo, é como se a gente trocasse um nêutron por um próton. Então, repare, aqui nós temos o núcleo inicial, onde nós vemos aqui em cima, ó, um nêutron. Com a emissão de uma partícula beta, a gente passa a ter aqui no lugar desse nêutron um próton. Por quê? Porque esse nêutron, que em teoria deixaria essa partícula, esse elemento, ele se decompôs em um próton, uma partícula beta, que é um elétron, e um antineutrino. Então, o que nós podemos dizer? Que quando um radionúcleo, ou seja, aquele elemento que é suscetível a sofrer reações nucleares, emite uma partícula beta, o seu número de massa vai permanecer constante. Por quê? Porque o elétron não tem massa. E o seu número atômico vai aumentar em 1 unidade. Porque o nêutron, ele não tinha carga. Mas no momento em que esse nêutron se decompõe em um elétron, um próton e um antineutrino, mas basicamente em um elétron e um próton, que somados vão dar carga 0, o nêutron, ele não tinha carga, mas o elétron que deixou a partícula, ele tem carga negativa e o próton que ficou tem carga positiva. Então, acaba que esse elemento vai passar a ter uma carga positiva a mais.
Então, olha só o que vai acontecer. De novo, nós teremos mudança de elemento químico. Olha só, aqui nós temos o elemento com número atômico 83 e número de massa 214. Ele vai emitir uma partícula beta. Logo, ele vai manter o seu número de massa, porém, lembra, ele ganhou um novo próton. Ele trocou um nêutron, como se ele tivesse trocado um nêutron por um próton e excluído só um elétron. Só que quem conta para o número atômico é o número de prótons. Então, ele passou a ter 84 prótons. E repara aqui, ó, tudo que eu tenho antes da seta, lá nos reagentes, eu tenho que ter após a seta, lá nos produtos. Então, 214 é exatamente 0 mais 214 e 83 é exatamente 84 menos 1. É importante entender que a partícula beta vai ter massa 0 e carga menos 1. Vamos ver aqui então. Nós temos o TL com número atômico 81 e massa 210. Quando ele emite uma radiação beta, ele passa a ter massa 210, porque a partícula beta não tem massa, então ele permanece com massa igual, porém, ele aumenta o número atômico, então ele passa a ser o PB82. E por fim, nós temos a radiação gama. A radiação gama, ela não vai ter nem carga e nem massa. Então é como se o elemento, ele simplesmente quisesse ficar mais estável, ele precisa perder aquela energia. A radiação gama é uma energia, não tem carga e não tem massa, mas ele precisa liberar aquela energia para ele ficar mais estável. Sendo assim, aqui a gente tem o césio, que sofre, que emite uma partícula beta, ó, então a gente tem uma emissão beta aqui, passando a bário. Logo, esse bário aqui, tá vendo que está escrito aqui que ele é metastável? Ou seja, ele não está estável totalmente. Para ele ficar estável, ele precisa liberar uma energia. Que energia é essa? A energia é exatamente a radiação gama. Liberando a radiação gama, ele permanece sendo o mesmo bário, só que agora ele está mais estável, tá? Então, estruturalmente dizendo, ele é o mesmo elemento, com o mesmo número de massa, o mesmo número atômico, o mesmo número de elétrons, o mesmo número de prótons e de nêutrons. Porém, ele agora está mais estável porque ele liberou aquela energia que estava sobrando ali, que estava deixando ele menos estável. E aí nós temos os diferentes poderes de penetração de cada uma dessas partículas, sendo a partícula gama, a radiação gama, a mais forte delas, a que vai alcançar uma distância, vai conseguir penetrar uma maior quantidade de materiais. A partícula beta, a segunda maior, e a partícula alfa, que nós dizemos que é a mais fraquinha. Então, a partícula alfa tem a capacidade, ela vai ficar parada, na verdade, em papel, folha de papel alumínio, roupa fina. Já a partícula beta, ela vai conseguir atravessar esses materiais, mas vai ser barrada por lâminas de metal, madeira densa ou roupa grossa. Já a radiação gama, ela vai conseguir ultrapassar essas duas barreiras e só vai ficar impedida mesmo por uma parede fina de chumbo concreto. Então, de um modo geral, a gente vai dizer o seguinte, que nós temos as três tipos de partículas, ó, a alfa, a beta e a gama. A alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, então ela é representada por um alfa 4, 2. Ela tem a mesma característica do hélio, tá? De um átomo de hélio. Ela tem uma velocidade de 5 a 10% da velocidade da luz e um poder de penetração muito baixo. Já a partícula beta, ela tem as mesmas características de um elétron, ou seja, não tem massa, mas tem uma carga negativa. Ela consegue alcançar até 90% da velocidade da luz e tem um poder de penetração baixo. Já a partícula gama é uma onda eletromagnética que não tem carga nem massa e ela tem a velocidade igual à velocidade da luz, ou seja, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo e um poder de penetração alto. Com isso, a gente pode conversar sobre tempo de meia-vida. A gente ouve muito falar que locais que foram acometidos por algum desastre natural, como por exemplo Fukushima, onde nós tivemos o tsunami que atingiu aquela usina nuclear, ou mesmo o caso de Chernobyl,
onde nós vimos, onde existe até uma série falando sobre isso, bastante interessante, por sinal. E a gente vê que esses locais, eles demoram muito tempo para se recuperar, para que ele possa voltar a ser habitado. Isso se deve ao conhecido tempo de meia-vida ou período de semi-integração desses materiais radioativos, que é o tempo necessário para que metade da quantidade desse material radioativo sofra o decaimento radioativo. Olha só, então nós temos o seguinte, se nós temos uma massa inicial de um determinado material radioativo, dependendo do tempo de meia-vida dele, após um tempo de meia-vida inteiro, que é representado por T sobre meio ou P, tá, de período, a gente vai ter a massa caindo pela metade, decaindo a metade. A mesma coisa vai acontecer com o número inicial de átomos, com a quantidade de mols, ou até mesmo com a atividade inicial, ou seja, desintegrações por segundo. Mas, nós vamos focar aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, 10 gramas de um determinado material radioativo, e ele demora 5 anos, se ele tem tempo de meia-vida de 5 anos, quer dizer que eu tinha 10 gramas. Ele vai demorar 5 anos para cair a metade a sua atividade, ou a sua massa, ou o seu número de átomos, ou o seu número de mols. Então, em 5 anos, ele vai ter 5 gramas. Passados mais 5 anos, eu vou ter 2,5 gramas. Passado mais 5 anos, eu terei 1,25 gramas desse material. E assim sucessivamente. Então, a gente pode perceber que esses materiais, eles vão diminuindo de quantidade, porém, ele nunca vai zerar. Vai ser muito difícil. A gente vai chegar num número tendendo a zero, mas nunca vai ser zero. Então, aqui a gente tem um exemplo de gráficos de tempos de meia-vida. O polônio 218, por exemplo, ele tem tempo de meia-vida de 3 minutos. Super rapidinho. Então, se eu tinha, por exemplo, 100 gramas aqui no início, passados 3 minutos eu passo a ter 50 gramas, passados mais 3 segundos, ou seja, no total 6 segundos, eu passo a ter 25 gramas, passados mais 3 segundos, ou seja, 9 segundos, eu passo a ter 12 gramas e meio, e assim sucessivamente. Já o iodo 131, ele tem tempo de meia-vida de 8 dias. Então, a cada 8 dias ele decai pela metade. Já o urânio tem 4,5 bilhões de anos de tempo de meia-vida. Então, é isso que a gente vê quando a gente tem problemas ou algum desastre com usinas nucleares. Elas são excelentes no sentido energético, porém elas são péssimas quando esses acidentes acontecem. E aí nós temos 3 fenômenos nucleares, que é a transmutação nuclear, a fissão e a fusão nuclear. A transmutação nuclear consiste na transformação de um nuclídeo em outro, provocada pelo bombardeamento com uma partícula. Então, aqui a gente pode ver, ó, que nós temos o nitrogênio e ele é bombardeado com uma partícula alfa. Ao ser bombardeado com uma partícula alfa, a gente passaria a 18 de massa e a 9 de número atômico. Porém, quando ele é bombardeado, ele acaba por liberar um próton, tá? Preciso saber isso, professora? Não, você não precisa. Você precisa identificar que isso aqui foi uma transmutação nuclear. Então, ao sofrer um ataque, um bombardeamento por uma partícula alfa, o nitrogênio acaba por transmutar a oxigênio, liberando um próton, que tem 1 de massa e 1 de carga. E é importante a gente conseguir fazer essa diferenciação em cada caso. Aqui a gente vê uma partícula de polônio, um átomo de polônio, emitindo uma partícula alfa. Repare que ele não foi bombardeado. Então, isso aqui não é uma transmutação nuclear. Agora, aqui nós temos uma partícula de berílio sendo bombardeada por uma partícula alfa e se transmutando em carbono. Então, aqui sim, e liberando um nêutron, né? Então, aqui sim nós vemos uma transmutação nuclear, enquanto aqui nós vemos a emissão de uma partícula alfa. Essa é a grande diferença aqui, a grande sacada em perceber isso. E aí você pode me perguntar, mas qual a finalidade disso? A finalidade disso é a gente produzir elementos artificiais. Muitos dos elementos que estão na tabela periódica, principalmente lá no finzinho,
Eles são todos elementos produzidos artificialmente. Nós temos em seguida a fissão nuclear, que é um processo de quebra de núcleos grandes em menores núcleos, liberando uma grande quantidade de energia. E é basicamente isso que acontece em uma usina nuclear. Aqui a gente pode ver o urânio sendo atacado por um nêutron. E aí essa reação ela pode acontecer de diversas formas. Ó. Esse urânio ele pode se dividir em Ba e KR e liberar 3 nêutrons, em Br e La e liberar 3 nêutrons, Sn e MO e liberar 3 nêutrons, ou em I e Y e liberar 2 nêutrons. Repara, na transmutação nuclear, a gente tinha uma partícula bombardeando um núcleo que vai se transformar em um outro núcleo, mas um núcleo se transformando em outro. Aqui a gente tem um núcleo, né? Um átomo se transformando em 2 diferentes e ainda liberando energia. E aí a gente vê o seguinte, que nós temos a reação em cadeia nesses casos. Nós temos o urânio, que pode se transformar em KrBa, liberando 3 nêutrons, que vai encontrar outras partículas de urânio, outros núcleos de urânio, fazendo com que essa reação aconteça novamente. E aí, há apenas 3 isótopos que são fissionáveis, que é o urânio 235, o urânio 233 e o plutônio 239. Por quê? Porque dificilmente eles vão liberar tantos nêutrons assim para dar continuidade a essa reação em cadeia. E é por isso que nas usinas nucleares é tão difícil a gente conseguir parar uma reação química quando ela fica descontrolada. É por isso que é tão importante ter o controle sobre uma reação nuclear. E por fim, mas não menos importante, nós temos a fusão nuclear, que é a junção de pequenos núcleos, formando núcleos maiores e liberando uma quantidade muito grande de energia. Há quem diga que para nós criarmos uma fusão nuclear, para a gente conseguir fazer uma fusão nuclear acontecer, a gente precisaria de várias bombas de fissão nuclear. Então, a gente pode imaginar a bomba, por exemplo, de Hiroshima, sendo uma bomba muito grande, mas foi ainda uma bomba de fissão nuclear. A gente está falando aqui de uma bomba, por exemplo, de hidrogênio, uma bomba em que nós vamos ter núcleos se unindo. E aí a gente vai acabar por formar o hélio, liberando um nêutron e muita energia. Então, aqui a gente pode ter uma ideia. Ó. A explosão de TNT gera 2,8 kJ por grama do TNT. Já a fissão nuclear, ou seja, reação de uma usina nuclear, gera 3 vezes 10 a 7ª kJ por grama do urânio. Ou seja, nós estamos falando aqui de 80 milhões de quilojoules, enquanto uma explosão de TNT vai liberar 2,8 míseros quilojoules. Já não são tão míseros assim, né? E a fusão nuclear, que geraria para a gente uma energia a cada grama de hidrogênio que sofre fusão aqui nesse caso, a gente teria 300 milhões de quilojoules. Então, a gente pode ter ideia da magnitude dessas reações. Bom, pessoal, para essa aula a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!